Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo do nosso conjunto de vídeos sobre o fechamento do estoque / custos DataSul. Nós vamos estar introduzindo já a parte do fechamento mensal, especificamente a primeira fase, que trata sobre os itens comprados. E meu nome é Carlos Pius e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Depois que todas as notas fiscais no recebimento já foram atualizadas, depois que todas as notas fiscais do faturamento também já foram atualizadas, a gente está apto a começar a primeira fase do médio. Então a gente pode executar o programa C0401, desmarcando o flagzinho lá de não rodar em fases, ou melhor, para rodar em fases, assim a gente roda a primeira fase do médio. Nessa primeira fase do médio, é feito o cálculo do preço médio dos itens comprados. E quem são os itens comprados? São os itens que não são fabricados. E se eles não são fabricados, eles não são pai de nenhuma ordem de produção. Ou são itens de débito direto, ou são itens de controle físico. Além disso, todas as despesas são contabilizadas nessa fase. Muito importante para a gente poder começar a medir os custos das ordens de manutenção veicular, se for o caso, e posteriormente as ordens agrícolas e posteriormente as ordens de produção. É essa a ideia. Nós devemos marcar, então, o campo médio em fases para que ele seja calculado em fase e que a gente entre nessa primeira fase do médio. Nessa primeira fase do médio, ele faz o cálculo do programa C0401, faz o cálculo do preço médio dos itens comprados e trata toda e qualquer despesa que veio do recebimento através das notas fiscais. Itens de débito direto, itens de controle físico e consignado, todos eles são contemplados nesse momento, são tratados nesse momento. Então, nessa fase, eu sempre costumo fazer uma brincadeira com os clientes, são colocados todos os movimentos dentro de uma sala e o CE0401 pergunta para os movimentos: alguém aqui é pai de alguma ordem de produção? Quem responder que sim, ele sai da sala, porque só vai ficar na sala nesse momento os itens que não são pai em nenhuma ordem de produção, isto é, são os itens comprados. Ah, mas eu fabrico esse item, mas naquele mês eu comprei. Então, naquele mês ele vai ter o papel de item comprado, ok? Ele não vai participar da última fase da ordem de produção, porque ele não foi fabricado naquele mês. É essa a ideia. Feito isso, esse cálculo ele vai gerar um relatório muito importante com as ocorrências do fechamento do médio. Esse relatório tem que ser tratado, tem que ser observado, tem que ser identificado. São inúmeras mensagens diferentes e todas elas têm que ser tratadas, infelizmente, mas não tem outro jeito, cada uma é uma. E o que faz com que diminua esse número de ocorrências é a rotina semanal com qualidade. Se a gente trata essa rotina semanal com qualidade, a gente tem esse retorno com qualidade. Então é muito importante que a gente faça essa análise desse relatório nesse momento. Tá ok? Se a gente está satisfeito com o resultado do cálculo, se as ocorrências vieram dentro de uma normalidade que a gente pode considerar, existe um limite muito tênue entre aceitar o resultado do jeito que ele está, com aquelas ocorrências, e continuar para não comprometer o fechamento, ou o volume de ocorrências é muito grande e não vale a pena a gente continuar. É melhor a gente tratar esses erros, essas ocorrências, que nem sempre são erros, né? Mas quando são erros operacionais, alguma coisa assim,
a gente tem que chamar a atenção. Se não teve isso, a gente pode ir para o próximo programa, que é o CE 0418. Eu gosto muito de orientar os meus usuários, os meus clientes, os meus amigos a executar esse programa nessa fase. Esse programa faz um cálculo da variação do preço médio de um mês para o outro. E já que a gente está falando de itens comprados, é um cálculo, é um relatório bastante interessante para compras. Se eu fosse o gestor de compras, eu ia pedir esse relatório todo mês. Eu ia chegar para o Custos e falar: olha, Custos, quando você emitir o relatório, manda para mim esse relatório dos itens comprados, que a gente, apesar dele não sair no formato Excel, no formato planilha eletrônica, ele é fácil de ser plotado numa planilha eletrônica. E depois a gente pode pegar, fazer um pareto aí, pegar os 20% mais alto, que teve variação mais alta, e tratar esses 20%. Tentar identificar por que houve esses 20%. Ver com o comprador por que esses 20% de itens que mais sofreram variação estão ali. Talvez a gente tenha que desenvolver novos fornecedores ou alguma mudança estratégica. A gente tem que ter esse controle na mão. Isso é muito importante. Depois desse programa, a gente já pode fazer o sumário contábil, porque desde que a gente já tem as despesas, então a gente já pode fazer o sumário contábil e contabilizar logo em seguida, C0412. O que nós temos nesse momento? Nós temos no estoque, o estoque de itens comprados e, principalmente, as despesas. Então, as despesas estão prontas para serem rateadas. Elas estão lá: pode me ratear, pode me ratear. E aí a gente deve desenvolver um bom rateio, um rateio que tenha o perfil, a cara da empresa, que trabalhe muito com a estratégia da empresa. Então, quais são os tipos de despesa que eu tenho aí? Toda e qualquer despesa que eu tenho com serviços externos e requisições e etc. E aí, juntando com os outros movimentos da contabilidade, como folha de pagamento, o ativo, a gente já está pronto para realizar esse rateio e popular as contas de absorção, essencialmente para o centro de custos de manutenção industrial. Nesse momento, para o centro de custos de manutenção. Esse é o mais importante. Objetivando o quê? Objetivando o custeio das ordens de manutenção. Então, o que eu tenho aí nas ordens de manutenção? O que eu tenho na manutenção industrial até agora? As despesas que foram aplicadas às ordens de manutenção, mais a folha de pagamento, mais outras despesas contábeis, como, por exemplo, depreciação, que também a gente pode estar incorporando nas ordens de manutenção nesse momento. Então, o foco agora é o centro de custo da manutenção. Ok? Para finalizar essa primeira fase, eu tenho mais 3 programas que são muito importantes, que são os programas que eu vou estar alimentando os centros, as contas de absorção do centro de custo, essencialmente da manutenção, nesse momento, e as horas apropriadas por centro de custo, CE 0416. A gente vai lá e marca para atualizar as horas. É só nesse momento que a gente roda o CE 0416. Não se roda em outro momento, não. Eu vou explicar por quê. Então, com o CS 0111 alimentando as contas por espécie do centro de custo de manutenção, mais as ordens estarem com as horas, populando as suas horas nos seus respectivos centros de custos, tanto manutenção quanto produção, estamos prontos para rodar a próxima fase, a segunda fase. Mas antes disso, para quem trabalha com
mão de obra direta, a gente tem uma outra mecânica muito interessante para se fazer, que é calcular o custo da mão de obra, o custo hora da mão de obra direta. E como que a gente faz isso? CS0208 e CS0281. CS0208, eu vou ter o custo total da minha mão de obra, que vai estar lá na minha continha de mão de obra. Eu vou dividir pelo total de horas na máquina calculadora, não tem outro jeito, é desse jeito mesmo. E lá no CS0281 eu vou atualizar o custo hora daquele código de mão de obra. Nesses casos, a gente costuma orientar os clientes que cada centro de custo tenha um código de mão de obra. Então, não importa, nesse momento, até importa, tem cliente que gosta de saber o quanto é por cada funcionário, mas o mais importante, se a gente que está trabalhando com mão de obra direta, o mínimo que a gente pode ter nesse momento é um código de mão de obra por centro de custo. Posso ter por funcionário? Pode. Pode apontar por funcionário? Pode. Eu posso ter o rendimento por funcionário, lá no módulo de chão de fábrica tem vários KPIs interessantes sobre esse tipo de coisa, mas não, nesse momento eu não quero apontar mão de obra por funcionário. O mínimo que nós vamos fazer, se a gente quer trabalhar com mão de obra direta, é por cento de custo, um código de mão de obra por cento de custo. Se a gente tem o total do custo da folha, do centro de custo, e o total de hora, basta dividir um pelo outro, eu tenho a taxa hora, e aí essa taxa hora é a real, porque é a folha que pagou pelo quanto que ele trabalhou. Então o funcionário, ele não trabalha 220 horas, ele não trabalha 160 horas, ele trabalha o quanto ele está na frente da máquina, e o quanto está na frente da máquina é o quanto ele apontou. Então, se num mês ele custou R$1.000 e ficou 100 horas na frente da máquina, a taxa hora dele é R$10, tudo bem. Se no outro mês ele gastou os mesmos R$1.000, só que ele ficou 50 horas na frente da máquina, por N motivos, foi ao médico, etc, etc, a hora dele foi a 20, naquele mês. Então, por isso, mês a mês, a gente tem que fazer essa contabilização. Ok? Aí nós estamos prontos para ir para a segunda fase. E para ir para a segunda fase, a gente tem que descontabilizar. Se a gente não descontabiliza, a gente não consegue calcular a segunda fase. Ok? Para a gente descontabilizar, a gente vai lá no C0412 e vai lá e descontabiliza. E o fato de descontabilizar para o estoque, ele simplesmente marca lá que eu descontabilizei. Eu não consigo fazer o cálculo da segunda fase se tiver contabilizado. Eu preciso descontabilizar, só isso. Mas ele é muito rápido essa operação. Ele vai lá e por item marca descontabilizado. É muito rápido essa operação. Além disso, evidentemente, a gente tem que excluir esse lote lá na contabilidade, o lote que a gente chama de CEP, né? Por que a gente chama de lote CEP? Porque o lote lá na contabilidade começa com as letras C e P. Ele tanto pode ser aberto quanto fechado. Se ele é aberto, ele gera um lote por estabelecimento dia. Se ele é fechado, ele gera um lote por período estabelecimento. Tem gente que gosta de aberto, tem gente que gosta de fechado. Eu sempre aconselho fechado. Até porque lá no estoque existe o diário. Então, se eu quero a coisa um pouquinho mais aberta, eu posso ir lá no estoque e consultar lá. Não vejo necessidade dele ser aberto na contabilidade, não. São lotes pulverizados que podem estar atrapalhando a vida da gente numa eventual consulta. Se a gente quer fazer uma investigação de um possível erro, a gente pode estar fazendo isso lá no estoque e não na contabilidade, que não é lugar para isso, no meu ponto de vista. Ok? O primeiro programa dessa série aí da manutenção industrial é o CS0308
para a gente ter certeza de que as ordens da manutenção industrial foram fechadas. Então, da mesma maneira que eu tenho lá o CS 0302 e o 0305, eu tenho o CS 0308 para as ordens de manutenção. E depois eu posso ir para o CE 0401, rodar a segunda fase do médio, onde ele vai calcular, apropriar os custos das ordens de manutenção. Então ele vai pensar as ordens de manutenção. As ordens de manutenção e as ordens de produção ocupam o mesmo espaço, tanto é que elas não têm o mesmo número, não tem como eu ter uma ordem de manutenção número 1 e uma ordem de produção número 1. Por isso que eles usam faixas separadas. E aí eu identifico que são ordens de manutenção e eu vou custear essas ordens de manutenção. É essa a ideia que ele faz nessa segunda fase. Custeadas as ordens de manutenção, de novo eu tenho um novo relatório das ocorrências do cálculo do médium. De novo, a gente tem que avaliar, tem que ler, tem que identificar quais são. Esse relatório não sai por acaso, tem que ser identificado, tem que ser dado muito carinho a ele. Ok? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Peço de novo, novamente, que você se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente. Peço também que você dê um likezinho aí no nosso canal. E peço também que você indique os nossos vídeos aos seus amigos e os seus inimigos, para que eles assistam o nosso vídeo, engrossem aqui. Além disso, todos os nossos pares que queiram divulgar vídeo, que queiram divulgar algum assunto aqui nesse canal e quiser também desmistificar o DataSul, está à vontade. O canal é para desmistificar o DataSul, é para isso mesmo que ele serve. Tá ok? Então eu agradeço mais uma vez a vocês e até o próximo capítulo. Fé em Deus.